Olá! No programa de hoje, nosso assunto é política e religião. Neste momento em que o Supremo Tribunal Federal decide se templos podem fazer celebrações no auge da pandemia. Eu vou conversar com o cientista social Robson Sávio Reis, que é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas. Robson, prazer conversar com você. Depois de tanto tempo, a gente se encontrando aqui pela internet. Uma alegria, Vivian, estar com você e estar aqui de novo no mundo político. Robson, vamos começar com a atuação do advogado-geral da União, André Mendonça, no julgamento, ainda ontem, o julgamento que está em curso, não é? Nesse momento, o advogado-geral participou e defendeu que os templos sejam mantidos abertos para celebrações nesse período, mesmo no auge da pandemia. A discussão é essa no julgamento. Ele alegou inconstitucionalidade e mencionou 3 versículos bíblicos para embasar, ao longo da sua fala, a posição dele. Como é que você viu a atuação dele, a argumentação durante o julgamento? Bom, Vivian, o advogado-geral da União, que até semana passada era ministro da Justiça e Segurança Pública, ele é um pastor evangélico, né? Então, a primeira coisa importante dizer isso, que nós temos dentro do governo Bolsonaro uma série de pastores liderando importantes áreas, né? Por exemplo, a ministra Damares, o atual ministro da Educação, né? O ex-embaixador, que não era embaixador, não, ex-chanceler, que não era pastor, mas muito ligado a movimentos religiosos, esse já no campo do catolicismo conservador. E uma das características um pouco, né, que nós vamos talvez discutir hoje, do bolsonarismo, é essa ligação com alguns movimentos religiosos. E foi bastante sintomático ontem, né, no julgamento, o advogado-geral da União, que obviamente representa os interesses da União naquele momento, que representou, né, naquele momento, né, ter citado versículos bíblicos e ter falado da Constituição en passant, né? Se nós vivêssemos numa teocracia, né, tipo assim, se aqui fosse, por exemplo, o Irã, alguma coisa assim, a gente poderia até entender, né? Mas a base de uma sociedade democrática e do Estado de Direito é a Constituição e aquilo que está respaldado, né, na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Então, eu imagino que o advogado-geral da União, que além de ser pastor, ser muito vinculado, né, a Bolsonaro e esse segmento religioso que ocupa cada vez mais poder no Estado, ele também tem uma pretensão muito individual, que é ser o próximo indicado do próprio presidente com a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposenta logo na sequência, né? E veja bem que o Bolsonaro deixou uma senha, algum tempo atrás, de que ele indicaria um ministro, né, extremamente, profundamente evangélico para essa vaga do Terrivelmente. terrivelmente. A Então, eu expressão acho é que essa. esse conjunto, né, de informações situa um pouco o voto do responsável pela Advocacia Geral da União, né? Que, obviamente, tem alguma coisa, pelo fato dele ser ligado a um grupo religioso que é bastante radical, essa ligação do próprio governo, e o fato também de que parece que ele é um dos candidatos à vaga do Supremo. O governo Bolsonaro, você mencionou toda essa composição aí de ministros, né, de personalidades que estão nos ministérios compondo o governo Bolsonaro. Eu queria lembrar que Bolsonaro adotou o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, como, né, o lema oficial do governo. Isso assina tudo quanto é peça do governo e tal. Então, é bastante significativo do ponto de vista político, não é? E nós podemos chamar atenção também para a presença cada vez maior de parlamentares, tanto nos municípios, quanto nas assembleias e no Congresso Nacional. A pergunta é, na prática,
nós estamos deixando de ser um país laico? Ter um Estado laico? O que acontece, Vivi, é que o Brasil vive um fenômeno de uma intensa transição religiosa que está muito clara a partir da década de 1980. Até então, o catolicismo, digamos assim, reinava absoluto no Brasil e, obviamente, os interesses da Igreja Católica estavam muito bem representados em todas as instâncias de poder. Mas, a partir da década de 1980, um crescimento exponencial, né, do mundo chamado evangélico, que é um mundo muito diverso, que ele não pode ser simplificado na expressão evangélico ou protestante, pela sua diversidade, mas, principalmente dentro desse universo, a partir da década de 1980, algumas igrejas deste segmento evangélico e dentro do ramo chamado pentecostalismo e neopentecostalismo, que também ele é muito diverso, não dá para ser simplificado, mas algumas igrejas muito grandes, midiáticas, eu estou me referindo, por exemplo, à Universal do Reino de Deus, né? a Mundial do Poder Divino e outras dessas igrejas, elas começam a atuar cada vez mais numa ocupação de espaços políticos do Estado, né? Então, nós começamos a perceber isso de uma forma muito grande, primeiro com o adensamento das chamadas bancadas da Bíblia, né? Nas câmaras municipais, assembleias e no próprio Congresso, e também com o aumento da participação dessa representação dessas igrejas, aos poucos, no poder executivo, prefeitos, governadores e o próprio presidente. Aqui é importante dizer que nós temos uma disputa narrativa e religiosa, que é um lado da questão, mas nós temos uma disputa de poder, que aí vai no campo do político e do econômico. Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, né, nesses três níveis. Como é que isso se manifesta, né? Vamos lá. Exatamente. Há uma disputa que tem a ver com a narrativa religiosa. Isso, a questão é muito importante e ela demanda, sabe, Vivian, uma reflexão muito serena, porque a religião trabalha no campo do imaginário, das crenças, e nós temos uma sociedade que, às vezes, era muito racional e esquece que esse lado das emoções, das crenças e dos afetos são decisivos nas escolhas individuais e coletivas, portanto, nas escolhas políticas. Então, aqui tem um campo, mas tem claramente um conjunto dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, e há ramos pentecostais e neopentecostais dentro do catolicismo, abrir e fechei um parênteses, se for o caso, nós podemos aprofundar, que tem uma disputa clara pelo controle do Estado, né? Através de duas vertentes. Uma vertente que eu chamaria de uma vertente econômica, chamada teologia da prosperidade, que é um bálsamo para o neoliberalismo, a ideia de que Deus abençoa dando bens para as pessoas, né? Então, a gente pode até desenvolver isso, mas isso tem um lado econômico. Veja que essa discussão agora sobre a questão de abertura de templos, ela está extremamente ligada com a questão da abertura da economia, né? Então, também uma ideia de que igreja é um espaço de negócios, né? E não é à toa que eu chamo isso um pouco de uma espiritualidade templocêntrica. O que significa isso? Para a manutenção de grandes templos, grandes estruturas religiosas, os seus ministros, as emissoras de televisão gastam-se muito dinheiro, né? E com a pandemia o dinheiro escasseou por alguma forma. Então, essa, inclusive, só uma parte, um argumento dos críticos à abertura dos templos, que essas grandes estruturas religiosas estariam interessadas em recapturar o dízimo que é oferecido em dinheiro vivo, né? Isso quem entra em rede social escuta isso o tempo todo. E, de fato, a gente sabe, quem estuda, que a manutenção de toda essa estrutura ela é muito onerosa, principalmente as igrejas midiáticas, né? Quem é do ramo da comunicação sabe o que é manter uma televisão, né, funcionando o tempo todo, né? Uma rede de televisão. Mas não é só isso. A própria vida de muitos desses pastores, uma vida, às vezes, nababesca. Muitos deles, inclusive, moram fora, né, do Brasil, né, e suas famílias. Então, tem a questão econômica.
Mas tem a questão política, né? Uma ideia chamada, que vem de uma chamada teologia do domínio. E o que essa teologia do domínio praticamente diz? Ela apregou a ideia de que a sociedade ocidental ela foi se degradando ao longo do tempo e que os verdadeiros cristãos deveriam reconquistar o poder em todos os campos, o poder na política, na educação, na cultura, ou seja, inclusive você vê que nos costumes, né? E, para tanto, deve-se conquistar o poder político do Estado, né? Veja bem, nós acabamos de citar alguns nomes referenciais do governo Bolsonaro que estão estrategicamente colocados nesses lugares, né? Por exemplo, no Ministério da Damares, é o que cuida da questão dos direitos humanos, então tem a ver toda a questão dos costumes, direito das mulheres, das minorias, da comunidade LGBTQI+, né? Dos indígenas. Então, olha, o Ministério da Educação é um ministério fundamental, né? para ter a chamada disputa de uma guerra cultural, né? O que vai prevalecer? Qual que é a narrativa educacional? Então, veja bem, por trás dessa questão, nós temos questão religiosa, nós temos questão econômica e nós temos questão política. Há, sim, um projeto de conquista de poder. Não é à toa que o próprio Edir Macedo tem um livro que ele justamente trata dessa temática. E ele é o responsável pela criação de um dos partidos políticos, né? O antigo PR, né? O Partido Liberal, inclusive o Partido Republicano. E nós sabemos que boa parte da composição desse partido é de pastores e de lideranças religiosas. Então, nós não podemos desconsiderar também esse fator. O que você acha que aconteceu? Né? Porque quando nós estamos falando, por exemplo, da presença e da atuação dentro dos parlamentos e tal, nós estamos falando de uma atuação, de uma militância religiosa dentro dos parlamentos, que é diferente simplesmente de um parlamentar, né, que tem uma manifestação religiosa, né, mas ele não atua nesse sentido. Né? Ele manifesta as crenças dele, mas ele não atua nesse sentido. Como é que você vê esse crescimento e a perda de influência? Você disse, isso historicamente sempre aconteceu, né? A presença e a tentativa de influir politicamente, só que era menos visível, seria isso? E aí entra a expressão, a representação era basicamente católica. Hoje ainda é a maioria, se for fazer um levantamento na Câmara dos Deputados e no Senado, eles ainda são maioria, mas é diferente de ser militância. Então, a pergunta é, o que fez essa mudança, o que provocou essa mudança? Não é? O que fez essa inversão da presença? Eu não sei se chega à inversão, apesar de que os números que a gente tem são de 2010, né? Mas o catolicismo perdeu lugar para os evangélicos das mais diferentes denominações. Bom, essa transição religiosa, né, que começa na década de 70, né, quer dizer, ela começa na década de 50, mas aprofunda-se a partir da década de 70. É uma transição, Viva, que ela vem num bojo de mudanças da sociedade brasileira, né, nos últimos 50 anos. Né? É importante dizer, por exemplo, que proporcionalmente, inclusive, não é os evangélicos que crescem mais, é o número daqueles que se dizem sem religião. Eu não estou falando em números absolutos, eu estou falando em números proporcionais. Então, quando você vê a percentagem, o chamado grupo dos sem religião, que são aqueles ateus e agnósticos, mas também pessoas que não querem se filiar a nenhuma igreja, nenhuma instituição, é um grupo que cresce muito. Isso tem a ver com uma sociedade que foi se tornando cada vez mais laica, mais democrática, mais plural, tem a ver com movimentações no bojo da própria sociedade, né? Uma sociedade mais plural, uma sociedade que você tem a presença maior de movimentos sociais, grupos identitários, né, que cresceram muito a sua atuação no Brasil nos últimos tempos, e tem a mudança, né, demográfica que tem a ver com a questão religiosa. É claro que essa mudança ela tem uma série de sentidos, mas eu diria que talvez o sentido mais importante da gente discutir aqui
é justamente essa ideia de um grupo que sempre se considerou minoritário, o grupo protestante evangélico, né? Sempre se sentiu um pouco subjugado, né? Por um catolicismo muito dominante, em certa medida até muito opressor, né? E que, em algum momento, vendo a possibilidade de uma atuação mais específica no campo da disputa política, principalmente, Vivi, se nós pegarmos os últimos 20 anos, no momento em que há uma criminalização da política, com um discurso muito moralista, e que justamente determinados grupos, que às vezes se referenciam como os de referência moral, não é à toa que um dos grupos que mais cresce também é o grupo dos militares, também no campo da política, né? São aqueles grupos que se auto-intitulam as referências morais e éticas da sociedade. E é claro que aí vai ter todo um trabalho muito bem articulado, porque uma das coisas muito importantes do trabalho das igrejas evangélicas, principalmente desses ramos pentecostais e neopentecostais, que não podem ser uniformizados, como eu disse, é um trabalho de atividade comunitária, mas voltada para cada célula e família. Portanto, é um trabalho que ele é feito no coletivo, mas é feito também nos grupos minoritários, no núcleo familiar. Um trabalho de evangelização e de convencimento, e no pacote do convencimento político vai também o convencimento religioso. Portanto, qual é a diferença do parlamentar católico, de uma maneira geral, com aquele evangélico? É o nível de fidelização à igreja, né? E aí, qual é o problema disso em relação à democracia, né? A ideia de república, um espaço democrático. É que no espaço público, aquele que é eleito, ele não pode representar simplesmente o interesse privado. Igrejas são instituições privadas, porque elas estão relacionadas a determinados grupos, né, de poder, de pensar religioso, etc. Né? E essa fidelização faz com que boa parte desses parlamentares, né, eles atuem para defender interesses institucionais, que nem sempre coincidem com interesses públicos. Sempre ressalvando que dentro desse grupo há pastores, que a gente chama de pastores progressistas, que têm a clareza de que o espaço público é o espaço dos interesses públicos. Mas o conjunto majoritário, eles representam interesses institucionais e privados das suas instituições religiosas. E se articulam, por exemplo, nas chamadas bancadas da Bíblia. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Câmara está chamando de bancada cristã, e aí você tem, inclusive, esse segmento muito pautado nessas teologias da prosperidade e do domínio, associado ao tema de uma moralidade, do moralismo, que faz com que boa parte das pautas desses parlamentares caminhe nesse sentido. Agora, Robson, o que esse pacote social, né, que nós temos, que você mencionou, né, todo esse contexto, esses elementos e esses personagens, e a atuação desses personagens tem a ver com um contexto mais amplo no país e histórico, que atravessa toda a história, né, talvez do pensamento religioso do país, ou dos pensamentos, que é a desigualdade social. Onde que entra enfim, a evolução de grupos religiosos dentro do país, a evolução de algumas igrejas e essa teoria da prosperidade, onde que entra em relação às nossas diferenças, nosso abismo social? Essa, inclusive, viveu uma disputa que há muito forte dentro da Igreja Católica, que tem muitos grupos conservadores, né? E que tem uma dificuldade imensa de pensar, talvez, uma teologia mais inserida. Inclusive, os grupos católicos chamados mais progressistas são muito pichados por causa disso, né? O atual Papa, o Papa Francisco, que trabalha muito nessa perspectiva, né, humanizadora e ecológica, ele é vítima, inclusive, de muitos ataques dentro do próprio catolicismo, né? Então, nós temos também aqui uma disputa de narrativa que ela é religiosa, mas ela é política, é ideológica, ela é econômica, que é pensar o que significa uma ética cristã, né? Para os grupos mais progressistas, tanto dentro do mundo católico quanto evangélico, né, uma ética cristã tem a ver com a ideia, né,
daquela máxima evangélica que o próprio Cristo teria dito, né? Porque Cristo não escreveu nada, foram outros, né, que escreveram em nome dele, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? E a partir de uma ideia, né, teológica de que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, desenvolve-se a doutrina da dignidade humana, que é a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro grande documento da ONU, e que tem, assim, digamos, é a base também de todas as constituições democráticas, a partir de uma noção que vem do cristianismo, que é a dignidade humana. E para, né, se construir a dignidade humana, sob o ponto de vista do Estado democrático, se pensa na ideia dos direitos humanos e dos direitos dos cidadãos. Então, aqui é uma forma de tentar pensar essa narrativa de um modo mais inserido, trazendo o problema da desigualdade, das injustiças, das múltiplas formas de violência, né? Por exemplo, quando você vê os dados de violência letal no Brasil, somente para citar um homicídio, né? 75% são pessoas pretas e pobres, num país que se diz cristão. Então, tem um problema aí, né? Então, tem um grupo que está pensando isso, mas tem outros grupos, né, que nós utilizamos a palavra conservador, mas a palavra conservador ela não é boa, porque uma pessoa ela pode conservar a doutrina, mas não ser um fundamentalista. O que eu queria me referir são grupos mais fundamentalistas e radicais dentro do mundo católico e do mundo evangélico, que descartam essa possibilidade de uma teologia, de uma ética religiosa que está comprometida com a vida do povo, né? Que é pensar muito mais a ideia de uma relação direta da pessoa com Deus, né? Um modelo de igreja, né? Que é o que louva a um Deus todo-poderoso, a um Senhor dos exércitos, né? Então, aí se conecta a religião com o militarismo, então vale armas, né? Vale fazer arminha, vale guerra, vale, inclusive, matar e eliminar o inimigo em nome de Deus. Veja, Vivian, que esse discurso, quem conhece a história da humanidade, a história do próprio Ocidente, não é um discurso novo. Militarismo e fundamentalismo religioso, nós conhecemos essa história em vários momentos da história do Ocidente e da humanidade. Então, nós para além da história cristã, né? As religiões como um todo se envolvem. Né? Exatamente. Então, só estou querendo dizer, né, tentando conectar mais alguns elementos. Quer dizer, há uma disputa de narrativa religiosa, inclusive dentro das múltiplas facetas dos cristianismos, porque eu quero deixar aqui claro que também o catolicismo, apesar de ser uma religião mais verticalizada, tem muitas formas de vivência do catolicismo, né? É importante dizer, nós temos grupos fundamentalistas católicos também, mas é importante dizer que esses grupos que pensam a partir de uma teologia da prosperidade, da teologia do domínio, principalmente, eles estão muito pensando em disputar um discurso religioso que ele deflagra no campo político, no campo econômico, para dominar essa narrativa. E esses grupos, eles estão... Como é que você olha para eles, tanto dentro da Igreja Católica, quanto entre as igrejas evangélicas? Eles estão ganhando terreno, eles estão ganhando uma batalha que eles estão lutando por ela? Como é que é? Você sabe, Vivian, que recentemente tem sido feito muitos estudos, né? Por exemplo, há estudos na área da sociologia, ciência política, comunicação e outras áreas, né? Às vezes de forma transdisciplinar, que fala de uma extrema-direita global que está mediada pela questão religiosa, né? E que o grande líder, até bem pouco tempo atrás, era o Trump, e que é uma tentativa de grupos bolsonaristas, né, tentar colocar o Bolsonaro como esse líder da extrema-direita religiosa global, né? Que teria outros líderes, né? Como, por exemplo, o Orbán, o Duda, que é um católico extremista da Polônia, né? O Salvini, né, da Itália, o próprio Trump, né, e o trumpismo. Então, quer dizer que nós temos, na verdade, aqui uma questão muito séria, que é essa narrativa que associa uma ideia de que o discurso religioso pode ser uma espécie de amálgama, né, dessa extrema-direita global. Né? Isso daqui é um problema sério para as nossas democracias, porque muitos de nós, inclusive,
do campo da academia, né? Desprezamos muito ainda o elemento religioso a partir daquele preconceito, né? De que o campo religioso é o campo do misticismo, do mítico, né? Do irracional. E, às vezes, não queremos trazer esse elemento para os nossos estudos, né? Mas me parece que agora isso tem sido uma pauta constante em várias áreas do conhecimento. A percepção também de que, o que é religioso está tudo no mesmo campo, quer dizer, não tem muita diferença, isso também é uma percepção. E que tem a ver também com... Eu queria entrar um pouco na questão da intolerância, né? Como é que você vê a questão da intolerância? Isso falando tanto de quem olha para os religiosos, quanto da própria militância religiosa fundamentalista, né? Parte dessa militância foi, no Brasil, muito vítima, não é? Quando chegaram as igrejas evangélicas aqui, ainda no final do século XIX, e ao longo, especialmente da primeira metade do século XX, as igrejas evangélicas eram bastante alvo de preconceito e de intolerância, né? E agora a gente vê uma discussão crescente, uma percepção crescente assim, em relação à intolerância, em relação a minorias, a um avanço da sociedade de uma forma mais progressista. E ao mesmo tempo, grupos que representam essa parcela mais progressista, que olha, como você estava fazendo referência, com um certo preconceito em relação aos religiosos. Eu queria que você comentasse um pouco a questão da intolerância nesse ambiente, nesse contexto a que se refere, que é, inclusive, onde cresce aí a ultradireita. Então, a primeira coisa importante que eu acho que a gente poderia fazer aqui é uma distinção entre a experiência religiosa individual das pessoas e como determinadas igrejas, através de suas lideranças, se comportam. Porque nós não queremos fazer aqui nenhum juízo de valor de uma pessoa que tem fé, que vai numa igreja, seja ela qual for, né, pensando que está louvando a Deus, né, colocando o que há de melhor naquele culto. Então, a experiência religiosa é algo que está presente, né, numa cultura como a nossa, na qual 85% das pessoas se dizem cristãs, né? Então, isso não está aqui em julgamento. A experiência religiosa é algo muito subjetivo, individual. Quem vai numa igreja, ela não está fazendo uma análise sociológica do que aquela igreja está atuando sob o ponto de vista político e econômico, né? Vai lá com a ideia de estar tendo uma relação com Deus, né, com a divindade. Então, isso aqui é a primeira questão. O que é a prática religiosa, o que líderes religiosos, igrejas, né, como eles operam. São duas questões distintas. Agora, uma outra questão importante da gente dizer é que no Brasil nunca houve, como alguns grupos fundamentalistas cristãos têm dito, cristofobia, né? Nunca houve. O cristianismo ele sempre foi majoritário e ele, inclusive, em muitos momentos, perseguiu grupos minoritários, né? Por exemplo, as tradições de matriz africana foram perseguidas por grupos católicos, continuam sendo, e por grupos evangélicos, né? Mas não há perseguição de cristãos. Os cristãos sempre foram majoritários. O que acontece é que a disputa entre cristãos, que compreendem, né, a forma de atuação do cristianismo, a ética cristã e a própria forma da inserção das igrejas no mundo, no universo laico, de forma diferente. A disputa que há hoje é uma disputa entre grupos cristãos, que têm teologias diferentes, cosmovisões, visões de mundo, às vezes, totalmente diferentes, né? Que são paradoxais. Quer dizer, por exemplo, como que eu posso, num momento, né, de pandemia, ainda mais tendo em vista que as igrejas eletrônicas elas continuam fazendo seus cultos pela televisão, pedindo que os fiéis depositem os seus dízimos nas contas bancárias, né? Por que, de repente, é importante de levar as pessoas para dentro do templo, sabendo que é um local fácil de transmissão? Qual que é o critério? É o critério da vida ou o critério da manutenção do templo, né? Se Deus ele cria e está presente
em cada um de nós, por que as pessoas têm que ir lá? Então, você veja bem, nós temos aqui sérias disputas de narrativas intramuros, entre os cristãos. E o que acontece de perseguição é contra grupos não cristãos, grupos, religiões de matriz africana, judeus, muçulmanos, isso ao longo da história do Brasil, né? Até alguns teólogos têm chamado isso, por incrível que pareça, isso é um horror, né? Mas têm chamado esse movimento de cristofascismo. Olha para você ver. Ou seja, cristãos que utilizam de uma metodologia fascista de perseguição e seleção, né, de inimigos com um discurso religioso. Os símbolos das religiões de matriz africana têm sido, né, e os espaços também, alvo de perseguição, inclusive de violência física, não é? É importante a gente reconhecer isso. E aí, eu queria focar um pouco nesse momento terrível que a gente está vivendo, que é uma combinação da pandemia, do aumento da miséria, da fome, um desemprego persistente, altíssimo, há muito tempo, há anos, né? Que, enfim, uma falta de perspectiva com milhares de mortos, não é? Todos os dias. Como é que você enxerga isso como impacto na percepção política? Como é que esses ingredientes impactam na percepção política dos cristãos, né? E é um caldo nesse contexto todo que nós estamos discutindo aí. Inclusive, né, Vivian, porque como a questão religiosa trabalha muito a questão das percepções, sentimentos, emoções e afetos, né? Você tem um outro fenômeno que nós não conseguimos discutir muito aqui por causa do tempo, mas é como que funcionam esses grupos religiosos, por exemplo, nas redes sociais. Né? Nós já sabemos como que isso atua, por exemplo, no campo da política, nas escolhas, na teoria das escolhas, né? E, por exemplo, coincidência nas eleições, no processo democrático, no processo eleitoral. E mutatis mutandis, né, fazendo uma correlação, né, há uma imensa disputa dessa narrativa religiosa dentro desses grupos de redes sociais e reforçado por lideranças religiosas que, nesse momento, aderem de forma clara ao Bolsonaro e aquilo que nós chamamos de bolsonarismo, né? Então, veja bem, são narrativas que combinam discurso religioso, discurso militar, um discurso moralista, né? Um discurso salvacionista e messiânico, né? Um discurso negacionista de que a ciência faz mal, né? É preferível confiar no pastor ou no líder supremo, né? E isso é algo que afeta o cotidiano das pessoas e que o nível de adesão, né, nesses microgrupos, né, nesses microespaços de poder, como diz o Foucault, isso acaba sendo muito importante, né? Não é à toa que as pesquisas de opinião demonstram, por exemplo, pessoas em dúvida em relação ao que diz a ciência, a efetividade da vacina, não obstante todas as políticas totalmente equivocadas que são realizadas no Brasil nos últimos tempos, né? Um apoio ainda importante ao presidente, e esse apoio, uma parte desse grupo, é o grupo religioso, é esse grupo que associa o discurso religioso com o discurso político, com a ideia de que precisa de reconquistar o Estado, porque ele foi degradado moralmente, né? E que a religião é que deve ocupar esse lugar. Não é à toa que o próprio Bolsonaro, ele se diz católico, ele se diz evangélico, ele vai na igreja católica, mas ele é batizado na igreja evangélica. Quer dizer, ele, de uma forma muito esperta, né? Ele conseguiu ver nesse grupo, né, nessa base social religiosa, um elemento importante para, junto à sua base militar, né, e aquela base de uma classe média reacionária, talvez formar aqueles 30%, Vivian, que ainda o apoiam. Então, é importante a gente até tentar segmentar esses grupos para entender, mas que há uma correlação entre discurso religioso, político, econômico, militarismo e o próprio bolsonarismo nesse momento, não há dúvida, né? Qualquer pessoa que tenha dúvida, procure um pouco estudar sobre isso, que vai encontrar essas relações, né? É claro que não dá para a gente, né, explicar tudo isso no programa curto, mas fica uma dica
para quem ainda tem uma ideia de que é importante a gente pensar para conhecer a realidade. Tudo isso mirando 2022, né? Todo esse movimento mirando Sem 2022. A propósito disso, sem dúvida nenhuma. antes que a gente encerre, né, nós temos aí um elemento novo no jogo, que é a volta dos direitos reconquistados, os direitos políticos. Lula volta para a cena política, né? E já fez acenos, já fez movimentos, né? E acenos para grupos que estão em torno de Bolsonaro, que são grupos como, por exemplo, os próprios militares, os evangélicos e os empresários, né? Tentando estabelecer uma conversa. Como é que você percebe esse retorno e esse movimento, né? A efetividade que esse movimento pode ter para 2022, para uma tentativa da esquerda voltar ao jogo com alguém competitivo como Lula? Lula e o PT sabem que precisam reconquistar o espaço perdido no campo religioso. Até porque, você sabe bem, as pessoas que estudam sabem disso, né? A participação, o PT, ele surge na década de 1980 no bojo de uma série de movimentos sociais e religiosos, né? E, inclusive, há uma ligação estreita, né, de movimentos operários, né, teologia da libertação, com ações políticas transformadoras, né? E boa parte do apoio que Lula teve quando eleito tem a ver com grupos religiosos chamados progressistas. E o que acontece é que ele perdeu muito esse espaço, primeiro porque o próprio segmento da Igreja Católica houve muita perda do catolicismo nos últimos tempos, né? E diminuiu o protagonismo dessas lideranças católicas, que muitas delas, inclusive, foram atuar em espaços de partido de governo. Então, Lula, ele sabe que ele vai ter que reconquistar espaço junto, né, aos movimentos evangélicos, principalmente no campo mais progressista, que é mais aberto a um discurso voltado para o estado de bem-estar social, e, obviamente, ele terá que reconquistar outros espaços. Por exemplo, um espaço que está muito minado para o campo progressista, esse universo também que eu pesquiso um pouco militar, né? Que não dá para a gente falar sobre ele, que ele é muito diverso também, mas principalmente nas bases das instituições militares, que não são somente as polícias militares, mas um ethos militar que está presente nas polícias civis, na Polícia Federal, né? Nas polícias prisionais, nas guardas municipais, né? Nas bases das Forças Armadas. Lula vai ter, né? Lula e as esquerdas precisam reconquistar esses espaços, porque senão não tem nenhuma viabilidade eleitoral. Até numa grande discussão nacional com lideranças políticas, eu brincava o seguinte, que não adianta você ter 30% se você não consegue 35%, porque na disputa eleitoral você sempre vai ficar ali batendo a trave, né? Então, obviamente, o arco de alianças de uma esquerda democrática que queira disputar com a direita e a extrema-direita tem que ser com união, com articulação com grupos religiosos, né? Que isso aconteceu com Lula na década, né, nas disputas eleitorais dele, mas que ele perdeu boa base. Por exemplo, né, só para lembrar, o Edir Macedo, né, foi um apoiador do Lula, né? O Zé de Alencar, vice-presidente mineiro, ele era presidente do partido, que a Igreja Universal era a principal promotora, né? Só para lembrar os nossos telespectadores aqui. Então, essa relação é fundamental. Mas, de fato, tem um esgarçamento enorme, né? Depois disso, houve um esgarçamento enorme e uma aglutinação dessas personalidades, suas instituições e tal, em torno de Bolsonaro, né? Sim, exatamente. É isso aí. Essa conversa aqui podia ir longe, né, Robson? Mas o tempo realmente acabou. Muitíssimo obrigada por atender o mundo político, a TV Assembleia, num assunto tão importante, pertinente no Brasil e na política de hoje. Foi uma alegria sempre falar com você, seus telespectadores, um programa que eu sempre assisto e também é para mim uma forma de formação política. Um grande abraço, até uma outra oportunidade, sempre à sua disposição.
Eu conversei com o Robson Sávio, ele é cientista social, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Se você não assistiu a entrevista, está pegando agora, não perca. Robson dá uma aula maravilhosa de sociologia e religião para nós. Obrigada mesmo, Robson. Até a próxima.